Em muitos outros países, o trabalhador acerta o seu contrato, salário, forma de pagamento, horário, tudo direto com o empregador. E esse contrato tem validade perante a lei. No Brasil, trabalhador e empregador não são vistos em pé de igualdade. Por isso, várias leis foram criadas para proteger quem trabalha. O que é PLR e quem tem direito disso, esse PLR? Como que eu faço para saber o piso da minha categoria? E como eu faço para aumentá-lo? Eu acho que a melhor maneira do trabalhador se organizar, melhor maneira do trabalhador reivindicar, sem dúvida nenhuma, é através do seu sindicato. A maioria dos trabalhadores sabe da existência das leis para protegê-lo, mas às vezes desconhece quando e como usá-las. Por exemplo, em quais circunstâncias se pode tirar o fundo de garantia? Quanto do meu salário vai para o INSS? Será que é melhor pedir aumento direto para o chefe ou fazer parte de um sindicato que negociará o salário da minha categoria? Remuneração é o tema do Bom para Todos, que começa agora. Pedir aumento para o patrão não é tarefa fácil. Segundo especialistas, o mais correto é procurar o sindicato e se juntar aos outros tantos trabalhadores na mesma situação. Para o profissional pertencente a uma categoria cujo sindicato é atuante, a campanha salarial é a forma mais eficaz de se conseguir benefícios e aumento da remuneração. Sindicatos organizados e fortes, como dos metalúrgicos, dos químicos e bancários, são exemplos de lutas e conquistas para os trabalhadores. O Sindicato dos Bancários de São Paulo é um dos mais antigos do país. A categoria luta por aumento da remuneração e pela melhoria nas condições de trabalho desde 1923. Nós, ao longo do tempo, conseguimos avançar. Os bancários sempre tiveram muito grande o sentimento de unidade nacional e começaram a se organizar para tentar fazer negociações, campanhas nacionais. E nós conquistamos, a partir de 92, quando foi assinada a primeira convenção coletiva de trabalho, nós conquistamos então uma convenção nacional, que vale para bancários de bancos públicos e privados, do Oiapoque ao Chuí. E a partir dessa unidade nacional, nós tivemos muito mais força, né, para nos organizar, para pressionar os bancos, e para conseguir novos direitos. Então isso foi fundamental. Trabalhadores lutando coletivamente e organizados, representados por sindicato, têm mais força para negociar suas reivindicações com patrões ou seus representantes. Esta união é exemplificada na campanha salarial. O primeiro passo é a criação da pauta de reivindicações e depois a realização das rodadas de negociações com as empresas. A data base dos bancários é 1º de setembro. Portanto, em julho, os trabalhadores se reúnem em Conferência Nacional para definir a pauta de reivindicações, que é entregue aos banqueiros no mês de agosto. Aí se dá o início das rodadas de negociação. Então, nós temos negociações por blocos, negociamos as questões principais, questões de emprego, questões de saúde, condições de trabalho, segurança, igualdade de oportunidades e as questões de remuneração. E a partir disso, então, que são colocadas as propostas na mesa para que a gente possa, então, definir como é que vai ser a nossa convenção coletiva. Nas últimas décadas, as organizações sindicais participam das rodadas de negociação munidos de muitos dados e informação. O DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, dá assessoria para fundamentar as pautas de reivindicações. A assessoria econômica, ela é fundamental, né? Hoje o dirigente sindical, ele precisa ter dados, precisa ter números, né, para poder fazer um debate de qualidade, seja na mesa de negociações, seja também com a sociedade, né? Para mostrar que nós estamos calcados em dados concretos que mostram que nossas reivindicações são justas e que são viáveis de serem atendidas pelos bancos. Apesar de embasados por dados e estatísticas, os bancários acabam recorrendo às greves por não conseguir chegar a um acordo com os banqueiros. No próximo bloco, você vai saber como e por que as greves são importantes para as conquistas da categoria.
Mas agora a advogada Ana Amélia Mascarenhas Camargos explica como são feitos os contratos de trabalho e por que muitos não valem legalmente. O trabalhador ele é visto pelo legislador e pela legislação trabalhista como chamado hipossuficiente, ou seja, ele está numa situação, e realmente em muitos casos está, numa situação de grande desigualdade com o empregador. Então o legislador ele parte do pressuposto que o empregado vai aceitar qualquer coisa para não perder o emprego. No Brasil, com essa visão de hipossuficiente, o que você combina com o trabalhador, se é diretamente com o trabalhador, sem a participação do sindicato dos trabalhadores, provavelmente aquilo pode ser considerado nulo. Então, eu não aconselho uma negociação direta com o empregado. Qual a melhor forma da gente negociar um aumento com o chefe? Isso vai depender da relação que você tenha com o seu chefe. Se realmente você tiver uma abertura, se ele for uma pessoa acessível, você sempre pode argumentar que por que você entende que você deveria ganhar mais. Lembrando que existe um reajuste e, às vezes, um aumento obrigatório por ano, que é a chamada data base, onde o sindicato dos trabalhadores negocia com o sindicato dos empregadores para determinar um aumento salarial ou um reajuste salarial. Então, uma vez por ano, pelo menos reajuste salarial já existe. Aumento salarial que dependeria de outras negociações. Então, eu sempre aconselho a pessoa a procurar o sindicato da sua categoria. Como que eu faço para saber o piso da minha categoria? E como eu faço para aumentá-lo? O funcionário público que prestou concurso, que é chamado estatutário, ele tem seus direitos próprios, e aqui não cabe a mim falar sobre isso, porque realmente afeta o direito administrativo. O funcionário público, que também é vulgarmente chamado funcionário público, mas que ele tem um contrato de CLT, então ele tem os mesmos direitos de um trabalhador normal, né? E o piso salarial dele é previsto num acordo coletivo anual, que é esse acordo que eu falei, que todo ano deve existir entre o Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato dos Empregadores. Se eles negociam e não chegam a um acordo, o Tribunal Regional do Trabalho pode julgar esse conflito e emitir uma sentença onde todas as condições de trabalho estão ali regulamentadas. Então, o melhor lugar para ela saber o piso salarial dela é no sindicato da categoria dela. Eu queria saber se eu posso retirar o meu 13º adiantado. Então, Karina, por lei, sim. Se o empregador quiser, ele pode antecipar uma parte do 13º salário no mês de junho de cada ano. Então, essa é a possibilidade de se antecipar o 13º. A não ser que haja um acordo informal entre o empregado e o empregador, ele pede uma antecipação, assina um documento como um adiantamento. Mas legalmente seria no meio do ano e depois o restante no final. Qual é a porcentagem que vai para o INSS do nosso salário? Aí varia também da categoria, mas o empregador pode reter do empregado entre 10% a 12%. E aí ele paga a diferença para completar o teto que ele precisa recolher mensalmente. É uma das parcelas mais caras que a empresa tem para pagar. No próximo bloco, quando as negociações ficam difíceis e chegam no impasse, a greve é o último recurso. As greves têm sido fundamentais para conseguirmos novas propostas e conquistarmos novos direitos e avanços para a categoria bancária.